e o versículo de número 6, que nos diz assim: Jesus dizendo, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Louvado seja Deus. É uma passagem bastante conhecida, irmãos, a qual, na epígrafe, nos diz assim: Jesus é o caminho para o Pai. Louvado seja Deus. É interessante, louvado seja Deus, quando nós meditamos sobre a vida, sobre a raça humana, louvado seja Deus, nós podemos perceber que Deus, no Jardim do Éden, no princípio, criou o homem, criou o ser humano, criou o homem, criou a mulher, louvado seja Deus, para servirem a Ele, para o adorarem, para estar diante dele, louvado seja Deus, desfrutando de tudo aquilo que Deus fez para ele, para os seus filhos, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que lá no Éden, a raça humana, louvado seja Deus, peca contra Deus, peca contra o seu Criador, louvado seja Deus, quebrando um princípio na qual Deus tinha dito que não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e Eva acaba sendo iludida pela serpente, usada por Satanás, e acaba perdendo a comunhão com Deus no Jardim do Éden, louvado seja Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que naquele momento a comunhão do homem, do ser humano e com Deus é quebrada, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O homem passa a não ter mais a presença de Deus em sua vida. A Bíblia nos diz que Adão começa a ter vergonha, aleluia, porque estava nu, ou seja, perdeu o conhecimento da grandeza de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, irmãos, que a partir daquele momento a morte, o pecado passa a fazer, louvado seja o nome do Senhor, a ter acesso ao ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado e a morte passa a reinar sobre a vida humana, louvado seja Deus, a qual não havia, o ser humano não tinha acesso, não tinha possibilidade de ter a morte sobre ele, mas a partir do pecado ali no Jardim do Éden, o homem perde a comunhão com Deus e a morte reina sobre a raça humana, louvado seja Deus. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que mesmo assim, a Bíblia vai nos dizer que em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, ela vai nos mostrar a grandeza do amor de Deus para com a humanidade, louvado seja Deus. E depois deste acontecimento, a Bíblia nos diz, irmãos, e segundo os estudos nós podemos perceber, nós vemos que Deus começa a traçar planos para resgatar o ser humano novamente para si, louvado seja Deus. E Ele levanta os profetas, levanta os juízes, levanta os homens para assim ter novamente a comunhão do ser humano para com Ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai nos dizer em Hebreus que, tendo Deus muitas vezes falado pelos seus profetas, nos últimos dias falou por intermédio de seu Filho, Jesus Cristo, o qual foi na cruz do Calvário, padeceu pela humanidade, louvado seja o nome do Senhor, se fez carne, se fez ser humano como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões que nós, e foi à cruz do Calvário, vencendo a morte, vencendo o pecado, para salvar toda a humanidade, louvado seja o nome do Senhor. E como já foi citado aqui também, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, louvado seja Deus, aleluia. Foi para isto,